Olá! Você já teve alguma vez uma grande frustração? Algum plano, projeto, algum sonho que você tinha para a vida que de uma hora para outra foi por água abaixo? A história que eu quero falar hoje, ela tem a ver com isso. Ela começa com uma grande frustração. Ela aparece lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 até 35. E essa é uma das histórias, na minha opinião, mais bonitas de toda a Bíblia. Aliás, todas aquelas histórias onde aparece o Cristo ressuscitado, elas são muito ricas em emoções, em detalhes. Nessa história, 2 discípulos de Jesus Cristo estão a caminho de Jerusalém para um vilarejo chamado Emaús, que era onde eles moravam. Esses 2 discípulos não fazem parte do núcleo dos 12 apóstolos, que nós conhecemos melhor, mas fazem parte de um círculo mais amplo de discípulos de Jesus Cristo. E eles estavam voltando de Jerusalém, onde há poucos dias estava sendo comemorada a Páscoa. A Páscoa, que era uma grande festa dos judeus, e judeus do mundo todo vinham para celebrar esse momento em Jerusalém. Era um momento de festejo, um momento de grande alegria. Mas aquele ano, a Páscoa tinha sido diferente para eles. A Páscoa tinha sido muito triste. O mestre a quem eles seguiam, Jesus Cristo, havia sido condenado injustamente, crucificado e morto. Esses 2 homens, então, estavam desolados, porque eles depositavam toda a sua esperança nesse homem. E eles se colocam, então, no caminho de volta de Jerusalém para Emaús. Com certeza, abatidos, entristecidos, eles seguem o seu caminho de volta para casa, talvez se perguntando o que vai ser da nossa vida de agora em diante. E em um dado momento, então, um terceiro homem se aproxima deles no caminho e começa a puxar conversa. Esse homem não era ninguém menos que o próprio Jesus Cristo, mas num primeiro momento eles não o reconhecem. E então esse Jesus Cristo, anônimo, se dirige a eles com uma pergunta. Essa pergunta aparece no versículo de número 17. O que é que vocês estão conversando pelo caminho? O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Um deles, então, chamado Cleófas, ele responde lá no versículo 18, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele fica até indignado pela pergunta, pois o motivo da tristeza, do sofrimento deles e o assunto único da conversa era óbvio. Jesus Cristo, a grande esperança da vida deles, tinha sido morto e crucificado. Parece que tudo tinha ido por água abaixo. E então ele questiona a Jesus Cristo e ele conta a esse Jesus Cristo ainda anônimo, sem ser reconhecido, ele conta tudo aquilo que havia acontecido com o seu mestre, condenado injustamente e morto. Jesus, depois de ouvir pacientemente o relato deles, de ouvir as suas tristezas, as suas dores, ele se coloca então a explicar tudo aquilo que havia acontecido com ele mesmo, à luz das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, da Bíblia que os judeus tinham. Ele passa a explicar desde Moisés até os profetas tudo aquilo que havia acontecido, mas ainda sem ser reconhecido por esses 2 homens. E a conversa estava boa, eles iam andando pelo caminho, mas os 2 homens já estavam se aproximando do destino deles, da cidadezinha de Emaús. Como a noite já vinha se aproximando, a tarde caía, e eles sabiam que as estradas à noite eram muito perigosas, então eles convidam aquele homem desconhecido a passar aquela noite com eles ali em Emaús e também a partilhar de uma refeição com eles. Vejam que bonita a hospitalidade desses 2 homens que convidam um desconhecido para jantar com eles, para passar a noite com eles, tudo para que esse desconhecido não enfrentasse o perigo de caminhar à noite sozinho numa estrada que poderia ser muito perigosa. Então, o texto bíblico nos diz que eles entraram, repartiram ali uma ceia, e no versículo 31 diz que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram a Jesus. Eles reconheceram a Jesus quando?
quando Jesus partiu o pão e distribuiu a eles naquela ceia. Então eles reconheceram que o homem que estava falando com eles o tempo todo era Jesus Cristo. Ele estava vivo, ele ressuscitou dos mortos. Mas ainda o texto nos diz que logo que eles o reconheceram, ele desapareceu de diante deles. Vejam que história linda, que história maravilhosa. E eu fico me perguntando, eu fico imaginando o tamanho da alegria desses dois homens que estavam há pouco tão desesperançosos, sofrendo por essa decepção, e agora eles partilharam da presença de Jesus Cristo ressuscitado, deste grande milagre que havia mudado a vida deles. Quando eles se dão conta de que o homem que falou com eles o tempo todo era Jesus Cristo, eles dizem um ao outro no versículo de número 32, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Sagradas Escrituras? Quando aquele homem estranho, desconhecido, explicava para ele as passagens das Escrituras, explicava o que haveria de acontecer com o Salvador, com o Messias, eles sentiam o coração deles queimando dentro do peito. Eles sentiam o coração se aquecendo. E diante dessa alegria de reconhecer diante deles o Cristo ressuscitado, sabe quando a gente tem uma notícia tão boa que a gente não aguenta esperar para compartilhar? Então esse foi o sentimento deles. Eles não aguentaram esperar. Como na época não existia WhatsApp, não existia nem telefone, então o que eles fazem? Eles se colocam imediatamente na estrada de volta para Jerusalém e vão contar isso aos demais discípulos que estavam reunidos lá. A empolgação deles foi tão grande que eles não esperaram. Eles foram imediatamente, mesmo que já era noite, eles foram para partilhar essa maravilhosa notícia com os demais discípulos. Chegando lá, o testemunho deles que haviam visto o Jesus Cristo ressuscitado se uniu a outros testemunhos. Eles já tinham ouvido mais cedo alguns boatos de que umas mulheres encontraram o túmulo de Jesus Cristo vazio, mas eles não deram muita bola para isso. Acharam que era só boato. Chegando lá, também, o testemunho deles se encontra com o testemunho de Simão, Pedro, que também disse ter visto o Cristo ressuscitado. Eu imagino ali que então, entre os discípulos, foi uma grande festa. Aquela que parecia ter sido a pior Páscoa da vida deles, uma decepção, uma tristeza, ela se transformou então na primeira Páscoa cristã, a grande alegria da ressurreição de Jesus Cristo. Dizer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos não quer dizer apenas que um homem que estava morto reviveu. É também isso, mas é muito além disso. Jesus Cristo ressuscitou não para viver uma vida comum novamente, mas com a ressurreição de Jesus Cristo foi inaugurada uma nova forma de existência, uma vida plena, uma vida sem limitações e uma vida completamente em comunhão com Deus, com o Criador de todas as coisas. Essa vida da ressurreição é o que Jesus Cristo promete a cada um de nós que cremos na palavra dele. Nós já vivemos antecipando essa ressurreição. E à luz dessa fé na ressurreição, à luz do que aqueles discípulos haviam descoberto, que Jesus Cristo estava vivo, todas as coisas da nossa vida acabam sendo relativizadas. Aquilo que parece ser muito importante nas nossas vidas hoje é relativizado, é de menor importância quando nós enxergamos a luz da ressurreição, a luz da vida eterna. As nossas prioridades, os nossos valores se invertem. Assim é a fé. A fé é como um fogo que o Espírito Santo aquece em nossos corações. Ela é como uma chama que se acende em nós quando nós ouvimos e cremos na palavra de Deus. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Ao ouvir Jesus Cristo explicar as Escrituras para eles, eles sentiam o coração ardendo no peito. Ali estava falando a voz de Deus. Ali, Jesus Cristo mostrava o projeto de Deus para cada um de nós. O reino de Deus que vai muito além de todos os sonhos, de todas as expectativas que nós podemos ter nesta vida. Mas se a fé ela é assim como uma chama, ela é assim como um fogo que o Espírito Santo acende, então ela se torna mais forte também quando nós partilhamos com outras pessoas, com outros irmãos e irmãs na fé.
Quanto mais a gente partilha a nossa fé com os outros, quanto mais a gente testemunha de Jesus Cristo, mais forte o fogo da fé também vai se tornar em nossos corações. E é por isso que eu quero fazer um desafio para vocês que nos acompanham, para vocês que nos ouvem. E eu falo aqui principalmente se você é uma pessoa que não tem o hábito de ler diariamente a Bíblia, as Escrituras, eu quero deixar esse desafio para você. Ao longo da próxima semana, começando hoje e até o domingo que vem, nós queremos ler todo o Evangelho de Lucas, são 24 capítulos, nós queremos ler, ou melhor, 25 capítulos, nós queremos ler todo ele, o Evangelho de Lucas, lendo 3 ou 4 capítulos por dia até domingo que vem vai ser o suficiente. São uns 15, 20 minutos que você vai reservar para fazer a leitura de todo esse Evangelho. E a cada dia, quando você ler, converse com as pessoas da sua casa, da sua família, na mesa do almoço, na mesa do café da manhã, sobre as histórias que você leu ali. Se você mora sozinho, ligue para um amigo, ligue para o seu pastor, para a sua pastora e converse sobre aquelas palavras que você leu. Teve algo ali que te chamou a atenção? Teve algo que você não entendeu direito? Teve algo com o que você se identificou? E eu faço esse desafio então. Você vai ver que ao ouvir, ao ler a palavra de Deus e ao compartilhar ela com outras pessoas, o seu coração também pode se aquecer. O Espírito Santo também vai agir na tua vida por meio da palavra de Deus, assim como foi com aqueles homens ali, compartilhando as suas dores, as suas angústias, os seus problemas, mas compartilhando principalmente a luz da palavra de Deus. Vamos tentar esse desafio? Muita gente diz que não tem tempo para a palavra de Deus, mas nesse momento que nós estamos vivendo, é pelo contrário. Muitas vezes a gente procura o que fazer, a gente ocupa o nosso tempo, a nossa mente com entretenimento, com redes sociais e esquece de reservar um tempinho para a palavra de Deus. São 15 ou 20 minutos diários ali para você ler 3 ou 4 capítulos do Evangelho de Lucas. E quando esse período de isolamento, de quarentena para alguns acabar, você vai ver que você foi enriquecido também na sua fé, no conhecimento da palavra de Deus. Eu espero que vocês topem esse desafio. Compartilha também com a gente aquilo que você aprendeu da palavra de Deus e eu tenho certeza que o seu coração também vai ser aquecido, como foi o coração dos discípulos no caminho de Emaús. Toda a nossa vida ela pode ser comparada como esse caminho que esses discípulos percorreram. Muitas vezes nós vamos encontrar a Jesus Cristo e o nosso coração vai se aquecer. Outras vezes, quem sabe, a gente vai perceber que Jesus Cristo já estava caminhando conosco, mas nós ainda não o tínhamos reconhecido. Partilhe e compartilhe a palavra de Deus com as pessoas com quem você convive. E que a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém.